A paz do Senhor, amada igreja. Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Amém? Deus abençoe teu dia, Deus abençoe teu lar. Que Deus abençoe a tua semana, que você tenha uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor venha reinar dentro da tua casa, na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Amém? Louvado seja o Senhor. Hoje nós vamos para o 28º dia do propósito, do desafio de leitura de Provérbios. 31 dias lendo Provérbios, um capítulo por dia. E hoje, você já leu o teu capítulo? Se você já leu este livro de Provérbios hoje, o que você tem aprendido? O que Deus tem falado contigo? Você tem sido edificado pela palavra do Senhor? Se você tem aí passado tempo com a palavra, eu creio que você vai ter recebido grandes edificação na tua vida. Amém? Hoje nós vamos ler Provérbios 28. Hoje é o dia de Provérbios 28, do verso 1 ao verso 28. E hoje eu quero comentar 3 versículos aqui. Nós vamos ler o verso 9, verso 13 e verso 14, tá? Nós vamos estar lendo estes versos. Então, vamos ler lá, primeiro o verso 9, e vamos comentar sobre ele, tá certo? O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. A palavra do Senhor, ela está nos dizendo que aquele que desvia os teus ouvidos de ouvir a lei, a palavra ouvir, desviar, né? Desviar. Ou seja, é aquele que não deseja ouvir a palavra do Senhor, não deseja os ensinamentos. Quem não ouve a voz de Deus, quem não ouve a Deus, não pode esperar que Deus também ouça ele, tá? Não pode esperar que as suas orações aí sejam atendidas por Deus, porque se nem você ouve a Deus, Deus sempre está falando conosco, Ele sempre vai falar com o teu povo, mas se você não parar e ouvir a Deus, você não vai viver o sobrenatural do Senhor. Então, aquela pessoa que desvia os seus ouvidos, que não quer, ela rejeita. Quando se desvia, então, está dizendo que ela rejeita de ouvir a voz de Deus. Ela não quer ouvir a voz de Deus. Ela não quer ouvir os conselhos de Deus. Então, aquele que desobedece à lei de Deus, tá? Porque não querer ouvir também é desobedecer. E esses, então, o Senhor não quer saber dele. Não quer saber das suas orações, porque até a sua oração, a sua fala, a sua oratória, ela é abominável ao Senhor, tá? Por quê? Porque a palavra do Senhor diz, lá em Hebreus 6, que para agradar o Senhor é necessário ter fé, tá? Então é necessário ter fé para agradar o Senhor, chegando diante dele com fé, crendo que ele é o galardoador. Agora, se você não crê no Senhor, que você não acredita que Ele é o galardoador, você então não crê em Deus. E se você não crê em Deus, como que você vai orar a Ele? Sem fé, você não vai estar agradando ao Senhor. Então, uma oração falsa, uma oração mentirosa, enganosa e não sendo sincera, é abominação ao Senhor, tá? Então, não rejeite a lei do Senhor, tá? E vamos lá para o verso 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O Senhor está falando do pecado oculto, do pecado encoberto, tá? Encobrir os pecados, ele traz consigo uma ideia de recusar-se a admitir a culpa. Então, aquele que não reconhece que está errado diante do Senhor, aquele que não
admite ser culpado dos seus pecados, ele não tem o verdadeiro arrependimento e ele está encobrindo o seu pecado. Um pecado encoberto não é um pecado perdoado, tá? Agora, o pecado descoberto é um pecado perdoado. Por quê? Porque quando você admite ser culpado do erro, você começa a se arrepender. E quando você se arrepende, pede perdão, você tem o pecado perdoado pelo Senhor. O Senhor perdoa os seus pecados. Ele está disponível para todo aquele que se arrepender dos seus pecados, tá? Então, aqui está nos dizendo, aquele que encobre as suas transgressões, aquele que transgrediu a lei de Deus, aquele que não ouviu a lei de Deus, não quis ouvir, porque ouvir é prestar atenção e obedecer. Então, aquele que não ouve e não pratica, ele desobedece, ele quebra a lei de Deus. Porque se você deixa de cumprir, você está quebrando, transgredindo a lei de Deus. E aquele que transgride a lei de Deus, esse jamais vai prosperar. O prosperar, não estou falando financeiramente, isso pode acontecer, tá? Mas o prosperar é ter sucesso em todas as áreas. É ser próspero, ser bem-sucedido em todas as áreas, tá? Então, esse que está transgredindo a lei de Deus, ele não vai prosperar, ele jamais vai prosperar. Aquele que confessa, sim. Aquele que confessa, ele converte os seus pensamentos, ele converte as suas atitudes, ele alcança a misericórdia de Deus. Ele tem temor a Deus, tá? Mas aquele que a encobre, esse não vai romper. Esse vai estagnar. Esse não vai prosperar os seus caminhos. Por quê? Vamos lá para o verso 24 para a gente entender melhor, tá? Porque, olha, em esconder o pecado só leva a consequência negativa, tanto física como também emocional e espiritual sobre a tua vida. Então não tem como você romper, não tem como você crescer. Mas olha o que diz aqui o verso 14, porque é por isso que acontece isso, por isso que a pessoa encobre o pecado. Por quê? Vamos lá, verso 14. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Então, a pessoa que ela encobre as transgressões dela é porque essa não tem o temor de Deus, tá? Ela não tem o temor de Deus. Então, a pessoa que não tem o temor de Deus, primeiro, ela não dá ouvido à lei de Deus, ela é desobediente, ela não vai querer obedecer e ali o resultado, a consequência dele, ela é trágica, tá? Essa pessoa não prospera, essa pessoa não evolui. Por quê? Porque ela endureceu o coração. Ela está com o coração endurecido para Deus e ela vai cair no mal. Maus pensamentos, vai tomar más decisões. Amados, reverência aqui é um grande temor e medo do pecado e de suas consequências. A pessoa que encobre as transgressões, a pessoa que não ouve a lei de Deus, além dela quebrar a lei de Deus, transgredir a lei de Deus, ela também não tem o temor a Deus. Ela não tem medo do pecado, não tem medo das suas consequências do pecado, porque o pecado ele traz graves consequências. Às vezes não só na sua vida, mas às vezes da vida de outras pessoas que estão ao seu redor, pessoas também que dependem de você. Você deve ter temor a Deus. O pecado ele traz consequências na sua vida emocional, na sua vida física, tá? Na sua vida espiritual, traz consequência. E aquele que endurece o coração, ele vai estar desprezando esse temor a Deus. E ele faz o que lhe agrada. Vai andar somente sobre a carne. Ele não está pensando na punição dos seus pecados. Porque todo pecado tem sua punição, tem a sua consequência. Tá? Deus perdoa os seus pecados? Sim, Deus perdoa. Ele está pronto para perdoar. Assim como a gente leu aqui, ó. Mas o que confessa, deixa
e alcançará misericórdia. Ele deixa o pecado e alcança misericórdia. Mas não quer dizer que o pecado não tem consequência. Tem consequência. Deus vai dar misericórdia na vida dele e ajudar ele a enfrentar a consequência do pecado. Mas aquele que não pede perdão, ele vai enfrentar a consequência do pecado, mas sem Deus. A sua oração não será ouvida por Deus, tá? Quando ele clamar ao Senhor, Deus não o ouvirá. Quando ele clamar ao Senhor, mas sem reconhecer a culpa dele, Deus não o ouvirá. A misericórdia do Senhor não o alcançará, tá? Por quê? Porque ele não se arrependeu. Ele não tem temor a Deus. Ele não se arrependeu do pecado. Ele clama a Deus por misericórdia, mas ele não se arrepende do pecado. Então, não alcança misericórdia. A oração dele para Deus é abominável. O pecado, ele leva à morte. A consequência do pecado é a morte. Então, amados, o que nós podemos aprender aqui com estes 3 versos? Primeiro, dê ouvidos à lei de Deus. Dê ouvidos à palavra e exortação do Senhor. Não se desvie da lei de Deus. Se arrependa. Não encubra os seus pecados. Tenha temor a Deus. Só assim você será feliz. Você será próspero e abençoado. Então a pessoa que não ouve a lei de Deus, ela transgride a lei de Deus. Amém? Eu espero que você tenha aprendido com isso. Se você está aí endurecendo o teu coração, não endureça mais. Se arrependa disso. Se arrependa. Olha, a consequência do pecado virá. Tenha temor disso. Mas e aí? Você vai viver a consequência do pecado com Deus ou sem Deus? Viva a consequência dos seus pecados, mas com Deus. Porque com Deus você vai conseguir sair da onde você entrou. A misericórdia do Senhor vai te alcançar. Amém? Então, que o Papai, neste momento, possa derramar da graça, da misericórdia sobre a tua vida. Que neste momento, com essa palavra, você não venha endurecer o teu coração. E que neste momento você venha se quebrantar ao Senhor. Que você possa abrir o teu coração para o Senhor. Que você possa se quebrantar. Não endurecendo o teu coração, mas abrindo os teus ouvidos para a palavra do Senhor. Deixe o Espírito Santo te convencer do erro do pecado e feche essas portas, essas ilegalidades na tua vida, abrindo sobre a tua vida um coração arrependido, convertido diante do Senhor, para que a graça e a misericórdia do Senhor possa te alcançar todos os dias da tua vida. Se quebrante ao Senhor neste momento. Amém? Peça perdão ao Senhor e você encontrará o perdão de Deus em tua vida. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, eu oro com todos aqui os teus filhos, Pai, neste momento, que estão, Senhor Deus, com o coração quebrantado diante de Ti, se arrependendo, Senhor, dos teus pecados, criando, Senhor, um temor a Ti, Pai, sobre a Tua palavra. Pai, que o Senhor Deus venha trazer o perdão sobre estas vidas, que o Senhor Deus perdoe todas as transgressões, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, aquelas que foram transgredidas, Senhor, que o Senhor Deus perdoe, Pai. Senhor, derrama a graça e a misericórdia sobre essa vida, que elas venham alcançar esta vida, Pai. Em nome de Jesus, que haja mudança de pensamento, convertimento, Senhor, de pensamentos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Converta os corações, Pai, nesse dia. Traz renovo, traz cura, traz libertação, quebra as cadeias, quebra as prisões, Pai. Que os teus filhos, Pai, Senhor, nós sabemos que o Senhor vai perdoar os pecados daquele que pede perdão, daquele que se arrepende, mas nós sabemos que cada pecado, Pai, cada lei transgredida, há consequências. Mas, Senhor, pedimos a Ti, Pai, ajuda os teus filhos a enfrentar essas consequências do pecado, Pai. Ajuda, Pai, porque, Senhor Deus, que o Senhor, meu Pai, venha com a graça e a misericórdia sobre essas vidas. Que essas vidas enfrente, meu Pai,
Pai, as consequências, mas sabendo que o Senhor é com elas. O Senhor é com cada uma, Pai, neste momento. Senhor, fortaleça, sustenta, Senhor, essas vidas. Traz ânimo, esperança, traz a fé no coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Ouvi, Senhor, as orações daqueles que estão com o coração arrependido e quebrantado. Em nome do Senhor Jesus. Que haja mudança, transformação nessa vida. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que você possa encontrar o caminho da vitória em nome de Jesus. Lembre-se, o Senhor passará contigo neste vale em nome de Jesus. Amém? Tenham todos um dia abençoado, cheio da presença do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.